Matemática. E hoje nós vamos apresentar o seminário de Introdução à Estatística e à Probabilidade, as variáveis aleatórias e contínuas e a distribuição exponencial e normal. Uma das formas de analisar a probabilidade de algum experimento é através das variáveis aleatórias. Nelas, a gente consegue calcular todos os espaços possíveis de um experimento, desde que eles pertençam ao conjunto dos números reais. Aqui no slide, a gente vê que o x ele é a variável aleatória. E f de x, a função de f de x é o p, a probabilidade, de x igual a x, que é a probabilidade de x ocorrer, ou seja, da variável aleatória ocorrer, quando essa variável assume valores de x que eu vou determinar. Outra maneira são as variáveis aleatórias contínuas. Elas estão contidas no espaço amostral, que eu chamei de S, mas elas não podem ser contadas. Ou seja, o x, que é a variável aleatória, ela pode assumir qualquer valor nos intervalos a e b ou no infinito, negativo e positivo, desde que todos os números pertençam ao conjunto dos números reais. Aqui, o x está entre a e b, como a gente consegue ver no slide. Mas onde que a gente calcula a variável, onde que a gente pode aplicar, as variáveis contínuas, aleatórias contínuas? Então, a gente pode calcular em tempos de uma reação química, no peso de uma pessoa, na vida útil de equipamentos, a quantidade de chuva de algum local, vários outros experimentos dá para calcular, ou seja, é bem vasto o campo de atuação desse tipo de cálculo de probabilidade. Olá, eu sou André Garrote, do curso de Licenciatura em Matemática, e agora vamos ver um pouco sobre as distribuições. Distribuição é o nome que damos à probabilidade acumulada das variáveis aleatórias contínuas, sendo definida pelos pontos escritos pelos pares x e a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a x. A função distribuição é definida como a integral definida de f de a b. A distribuição normal é uma distribuição muito comum e importante, já que descreve diversos fenômenos naturais, físicos, psicológicos e sociológicos. Uma distribuição normal é simétrica e possui média, moda e mediana iguais, sendo sua função densidade definida como f de x igual a 1 sobre sigma raiz de 2π elevado a menos x menos μ ao quadrado dividido por 2 vezes sigma ao quadrado, para o espaço amostral entre infinito negativo e positivo reais. Nessa função, sigma é o desvio padrão e μ é a média. Podemos descrever que uma variável aleatória está numa distribuição normal como n, μ, sigma ao quadrado. Observando o gráfico de uma distribuição normal, vemos que as probabilidades possuem um maior acúmulo quando se aproximam de um eixo de simetria localizado em x igual a μ, que é a média, criando assim um gráfico descrito pela curva normal ou de Gauss, que possui formato de sino. Oi, eu sou o Gustavo e eu também sou do curso de Licenciatura em Matemática. Agora vamos ver um pouquinho sobre distribuições exponenciais. Uma característica muito importante da distribuição exponencial é que nela a variável aleatória assume apenas valores positivos. Com isso, a sua função densidade de probabilidade pode seguir por dois caminhos. Caso x for maior que zero, f de x assume um valor de λe elevado a menos λx. Agora, caso x for menor ou igual a zero, f de x terá um valor constante igual a zero. Isso nos dá uma curva, um gráfico. Para calcularmos a probabilidade, precisamos da área abaixo desse gráfico. Então, precisaríamos da integral de f de x. Porém, essa integral já foi calculada em uma fórmula para nós, o que deixa muito mais fácil. Essa integral calculada nos dá a probabilidade pela função de probabilidade acumulada, no qual temos f maiúsculo de x igual a, caso x for maior que zero, 1 menos e elevado a menos λx. Caso x for menor que zero, zero. Isso deixa muito mais fácil, pois não precisamos ficar recalculando toda vez uma integral. Só precisamos aplicar na fórmula que foi dada o valor de x e o valor de lambda, que é o número médio de ocorrências em determinado período de tempo e, por isso, sempre positivo. Esse lambda é o parâmetro utilizado na nomenclatura, em que temos que a variável aleatória x é uma distribuição exponencial que tem como parâmetro lambda.
Esse lambda também é muito importante, pois temos que a média ou esperança de x é igual a micro, que também é igual a 1 sobre lambda. E a variância, que é igual a sigma ao quadrado, também é igual a 1 sobre lambda ao quadrado. A distribuição exponencial é muito empregada quando o evento que estamos tentando calcular envolve períodos de tempo ou distâncias, e queremos descobrir a probabilidade de um determinado número de ocorrências acontecer nesse período de tempo ou entre essas distâncias analisadas. Olá, eu sou o Wagner Henrique e, resumindo, somos todos do curso de licenciatura em matemática. Muito bem, agora vamos passar por um breve exemplo. Se trata de um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele diz o seguinte: os tempos até a falha de um dispositivo eletrônico seguem um modelo exponencial, com uma taxa de falha lambda igual a 0,012 falhas por hora. Indique qual a probabilidade de um dispositivo escolhido ao acaso sobreviver a 50 horas e a 100 horas. Bem, se quiséssemos que o dispositivo escolhido durasse exatamente 50 horas ou exatamente 100 horas, teríamos um gráfico onde x é igual a x e a nossa probabilidade seria de 0%. Em ambos os casos, pois somente entre 49,9 e 50,1 existem infinitos números, então a chance de bater exatamente 50,00000 horas, ou em outro caso, exatamente 100,0000 horas, tenderia a zero. Caso quiséssemos a probabilidade de o nosso aparelho durar entre x igual a zero e x igual a x, poderíamos encontrar através da fórmula P de x menor que x igual a 1 menos e elevado a lambda vezes x, que é equivalente à área da esquerda do ponto x igual a x. E no caso do exercício, como queremos a probabilidade de o nosso aparelho sobreviver a pelo menos 50 ou a pelo menos 100 horas, usamos a fórmula que calcula a probabilidade de x ser maior que x e menor que infinito positivo. E seria P de x maior que x igual a e elevado a menos lambda vezes x. Parafraseando o nosso amigo Gustavo, essa fórmula deixa tudo mais fácil, pois não precisamos ficar recalculando toda vez uma integral. Só precisamos aplicar na fórmula o valor de x e o valor de lambda, que é um número de ocorrências em um determinado número de tempo, e, curiosamente, exatamente os valores que o exercício nos dá. Como P de x maior que x é igual a e elevado a menos lambda vezes x, basta aplicarmos os valores desejados. Primeiramente, 50 horas com lambda igual a 0,012 falhas por hora, que nos resulta uma probabilidade de 54,88%, e também 100 horas com lambda também igual a 0,012 falhas por hora, que nos resulta uma probabilidade de aproximadamente 30,12%.